Nossa, essa aí. Quando você compra uma casa, a primeira coisa que você tem é a escritura. Sim. Não é? Sim. Só que você percebeu que a chave e a fechadura são diferentes? Sim. Exatamente. Mas se encaixa. Não é? Uma é grande e outra é pequena. É isso aí. Só que você só pode abrir a porta depois que você tem a escritura. E quando você compra a casa, que você tem a escritura, ela está no nome de quem? De quem comprou. De quem comprou. Então quando você casa, a primeira coisa que você vai ter acesso é que a sua esposa vai ter o seu nome. Sim. Você só vai ter acesso à intimidade dela depois que tiver registrado o nome. Tem gente arrombando a porta antes da hora. Tem gente acessando a porta antes da hora. E quando você entra numa casa que você não tem a escritura, você é chamado de ladrão. Ladrão, E a Bíblia diz que ladrão não herdará o reino dos céus. Relacionamento é caro, mano. Relacionamento é caro. Deixa eu falar uma coisa sobre relacionamento. As pessoas têm pressa pra casar. Sim. Porque elas acham que por causa das outras amigas que casaram, os amigos que casaram, eles têm que casar. Mas eu prefiro esperar e acertar do que apressar e errar. É melhor esperar e levar pra casa a pessoa certa do que apressar e levar pra casa uma creche. Uma creche. É porque quando Deus entregou pra Adão, não entregou uma menina, entregou uma mulher. Entregou uma mulher formada. E hoje você tá querendo levar a menina pra cá. Tá querendo levar uma criança pra casa. E qual é o problema? Que quando você leva uma criança, você vai ter problemas. Porque no Éden, Deus não colocou um casal de criança, colocou um homem e uma mulher. Porque quando você coloca menino no jardim, menino quebra galho. Deus não te chamou pra quebrar galho. Ele te chamou pra você ser um galho frutífero. Quando você escolhe errado, você leva uma creche pra casa. Essa. E aí, sabe qual é o detalhe? Qual é a escada do relacionamento até o casamento? A escada do relacionamento. Mesa, altar e cama. Cama. Mesa, altar e cama. Mesa, altar e cama. A mesa é o planejamento. Certo. Você vai planejar para casar, então você tem que ir para a mesa. Certo. O altar é o lugar da consagração, onde você vai consagrar as alianças e o seu matrimônio. E a cama é o lugar da consumação, é a etapa final. Qual o problema hoje? Que ao invés do pessoal começar na mesa para terminar na cama, eles estão começando na cama para querer terminar na mesa. E aí, quando você termina na mesa, aí tem que falar, vamos fazer os cálculos. Quanto que a gente vai gastar de fralda, né? Fralda. Quanto que vamos ter que gastar de aluguel? Porque nós não tinha plano para casar agora, né? Nós não planejamos, não teve mesa para planejamento. Agora vamos pagar as consequências. Meu Deus. Cara, estão com pressa para querer casar. Porque eles acham que o segredo é só colocar uma aliança no dedo e não é. As pessoas falam assim, não, porque eu casei por um propósito. Porque, como é que eles falam? Deus não une pessoas. Deus une propósito. Ok, irmão, eu acho lindo. Mas além do propósito, você precisa também amar essa pessoa. Porque tem gente que casou só por propósito e não casou por amor. Estão alinhados no propósito, mas não se amam. Estão ligados no propósito, mas não se amam. Sim. E a Bíblia diz que Cristo amou a igreja. Teve propósito, mas também teve amor. Porque se não tiver amor, nada adianta. Porque a fé, a esperança, o amor, o que deles permanece? O amor. O amor. O amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte que a morte. O amor é mais forte do que a morte. Você chega no velório e fala assim, parece que a morte venceu, né? Mas a Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte. Mas como o amor é mais forte que a morte, sendo que ele está morto? Pois é, a morte venceu Adão. A morte venceu Eliseu. A morte venceu Abraão, venceu Isaac, venceu Jacó. A morte venceu Josué. A morte venceu Moisés. Mas quando encontrou com Jesus, o amor venceu a morte. Então, André, perdão não tem a ver com obrigação. Perdão tem a ver por amor. Perdão não é aquilo que você faz por obrigação a alguém. Perdão é aquilo que você faz por amor a si mesmo. O perdão é uma chave e a culpa é uma prisão. Enquanto você não libera pessoas por causa do seu perdão, você vai estar aprisionado a elas por causa da culpa. E a culpa não te trará cura, mas o perdão te conduzirá à paz.
A culpa não te traz a cura, mas o perdão, ele te traz paz. Fica com a razão que eu fico com a paz. E é melhor estar em paz do que com razão. É o ditado do casamento. Eu prefiro estar em paz do que ter razão. Escolhe. Toda discussão te fere, mano. Toda discussão te fere. É, ué. Conflito Porque a discussão, no final das contas, você sempre vai querer estar certo. E acaba que no final de você lutar pra estar certo, no final você acaba estando errado. Porque quando você luta pra levantar o troféu da razão, você pode perder o campeonato. Porque quando você luta pra ter a razão, você já percebeu que só um ganha. Quando você luta pra ter razão, os dois não ganham. Não há empate. Só um ganha. Só que às vezes tem vitórias que são pior do que certas derrotas. E tem derrotas que é melhor do que certas vitórias. Jacó, por exemplo, entrou no Val de Jaboque e um varão apareceu e bateu nele. Deu na juntura da coxa. Jacó perdeu e que saiu mancando, hein? Tanto que teve que agarrar o varão, hein? Mas aquela derrota para Jacó foi melhor do que qualquer vitória. Porque se ele vence, embora ele não ia vencer, mas se ele vence, ele ia sair derrotado, porque ele ia sair como Jacó. Hope is never lost. Hope is never lost.